Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olha só, estamos terminando o terceiro trimestre. Quero louvar a Deus pela equipe do Ministério de Educação Cristã, pela equipe de mídia, pelo excelente trabalho que tem feito. Estamos na 13ª lição e o tema Aprendendo com os Heróis da Fé, 26 de setembro de 2021. Texto áureo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Verdade aplicada. A fé é o ingrediente principal da vida cristã. Sem ela, tudo é natural e comum e não temos como agradar a Deus. O texto bíblico de referência está em Hebreus capítulo 11, versículo 3, 4 e 6, que diz assim: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, pela sua fé, depois de morto, ainda fala. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então vamos falar de heróis da fé, de pessoas que têm muito a nos ensinar. E quando falamos de heróis da fé, não tem como fugir da galeria dos heróis da fé, que é Hebreus 11, de onde nós lemos aqui alguns textos. O comentarista ele coloca o item 1 da nossa lição, falando de homens que são exemplos e que nos ensinam no tocante à fé. E o item número 2 ele vem falar de mulher que também são exemplos de fé. O primeiro personagem aqui que realizou coisas extraordinárias e que nos ensina muito foi Enoque. Enoque viveu numa época de pouco conhecimento, não havia uma escritura, assim como Abraão, até Moisés, todos viveram assim. E não havia uma revelação escrita, era apenas uma tradição verbal, a natureza. Todavia, Enoque desenvolveu, pela graça de Deus, um relacionamento com o Senhor. Ele não tinha encontros com Deus. Enoque não flertava com Deus. Enoque não ia para um altar para adorar. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. No meio de uma geração corrompida, corrupta, perdida, alheia totalmente a Deus. Voltada para encantos e magia. Esse homem viveu andando com Deus. E esse é o exemplo dele para nós. Essa é a lição que ele deixa para mim e para você no século 21. Precisamos andar com Deus. Não podemos dicotomizar nossa vida, vida espiritual e vida material, vida profissional, secular e vida de adoração com Deus. Nós somos um o tempo todo. Não podemos ter comportamentos distintos na casa de Deus e no trabalho, na família e na viagem de estudos, de férias ou a trabalho. Assim como Enoque, um homem que venceu pela fé e andou com Deus pela fé, somos desafiados a andar com Deus também pela fé. Um segundo personagem que o autor coloca aqui para nós foi Noé. Também um personagem, aliás, os 3 personagens que ele coloca aqui, todos viveram antes da lei, antes de Moisés. Todos creram por conta de uma tradição oral, por conta de acreditar em Deus e levarem Deus a sério. Agora vejamos, irmãos, o privilégio que nós temos a Bíblia, nós temos o relato histórico, nós temos muito mais condições, porque o próprio autor aos Hebreus diz que essas pessoas, Hebreus capítulo 12, são como testemunhas. Nós estamos cercados, rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Nós temos muito mais amparo para crer em Deus e andar e viver pela fé do que eles. Noé viveu numa época de extrema corrupção. Talvez nosso mundo esteja caminhando para esse momento, porque foi o momento em que Deus desce com juízo e manda o dilúvio.
Mas Deus, a Bíblia nos diz que Noé, ele, por mais que diga que ele era justo e reto nas gerações dele, mas fala que ele achou graças aos olhos do Senhor. Então até o viver reto e justo que ele tinha foi pela graça de Deus. É a graça, irmãos, é a graça de Deus. Nós não temos mérito, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a graça de Deus nos alcança. E Noé, dando vazão e debaixo da graça de Deus, ele recebe a incumbência de fazer uma embarcação de 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Isso é muito grande. Imagine aí o tamanho do seu lote, quanto que ele tem de frente, quanto ele tem de profundidade. Essa embarcação, conhecida como arca, tinha 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 de altura, feitas em degraus para guarnecer ali vários animais. E esse homem acredita e ele se entrega a uma tarefa de construir essa determinação de Deus. Noé é um exemplo para nós e nós aprendemos com ele que por mais que zombem da nossa fé, por mais que as coisas estejam demorando para acontecer, o nosso coração está apegado em obediência à palavra de Deus, porque ele levou tempo, não tinham máquinas, não tinham equipamentos, o fornecimento de insumos e matéria-prima era muito difícil, mas ele levou a sério a missão que Deus lhe deu. Então ele é um exemplo de fé para mim e para você, para que nós também levemos a sério o nosso ministério, nossa chamada, que nós andemos e vivemos com Deus também de acordo com Enoque e de acordo com Noé. O terceiro personagem, o terceiro herói da fé que nos é colocado aqui é Abraão, o amigo de Deus. Abraão, o pai da fé. Esse homem vivia em Ur dos Caldeus, numa cultura de idolatria, de materialismo, mas também ele acha graça. E Deus fala, chamando Abraão, para deixar toda a sua terra, toda a sua parentela, todo o seu vínculo social, toda a sua herança e legado que ele já tinha construído. E a ordem de Deus é que Abraão marchasse para uma terra que ele não conhecia. Vá para um lugar que eu te mostrarei, mas para isso você tem que deixar a sua parentela, a sua terra, sua idolatria, sua tradição, sua família, e vai para um lugar. Que lugar, Deus? Eu te mostrarei. E Abraão não pede sinal, ele não faz prova com Deus. A Bíblia diz: Abraão creu e foi. Amados, que exemplo de fé. Ao longo da história da narrativa, Deus muda o nome dele de Abrão, pai da altura, para Abraão, pai de multidão ou de multidões. E Deus diz: quantas estrelas do céu? Ele não deu conta. Deus fala: assim vai ser a sua descendência. Meus queridos, mas os anos se passavam, 10, 15, 20 anos e nada de filho. A sua esposa Sara já não tinha o costume das mulheres, mas ele continuava acreditando. Até que Deus deu Isaac para ele. Isaac significa riso, porque quando Deus fala que Sara ainda teria filhos, ela ri, porque ela não menstruava mais. Então ela ri, imaginando uma senhorinha grávida. Ela ri. E Deus fala como sinal, porque a mulher riu atrás da tenda, o nome do seu filho será Isaac. Isaac nasce, porque Deus é fiel em honrar aqueles que têm fé. E Abraão é o pai da fé, o amigo de Deus, é um exemplo para mim e para você. Tanto nós teríamos que dizer sobre Abraão. Deus pede que ele sacrifique o filho, ele vai e ele está pronto para imolar o filho. E na hora Deus segura e dá um cordeiro. É um exemplo de fé para que nós não vivamos por vista, mas que nós vivamos por crer em Deus e na palavra de Deus. Nós somos uma geração que precisa de olhar para esses exemplos. No segundo ponto da nossa revista, o autor destaca algumas mulheres que também venceram pela fé. Sara. Talvez não tenhamos muito o que falar aqui, porque ela comunga da história de Abraão. O que Abraão passa, Sara está junta. E é interessante porque a palavra de Deus foi para Abraão, para ele sair e deixar tudo. Deus fala com ele. Quando ele fala com Sara que Deus tinha dito, ela acredita no que o marido disse. Olha a fé dessa mulher.
Abraão teve uma experiência mística, espiritual. Deus falou com ele. Sara não. Ela foi crendo em Deus e também por submissão ao seu marido. Ela é partícipe como matriarca dos judeus e também como matriarca espiritual. Se ele é o pai da fé, ela está junto, acompanhando o pai da fé. O segundo exemplo é Joquebede, uma mulher guerreira, mãe de Moisés, num período em que todas as crianças eram imoladas, jogadas no rio Nilo, por determinação do sistema político e governante da época. Matem as crianças. Essa mulher lutou pelo filho, correndo o risco de ser perseguida, descoberta, cria uma estratégia ali de colocar o filho num bercinho que chama Moisés, aquele barquinho até hoje, é uma alusão, onde se põe crianças. A filha do rei, do faraó, pega e de alguma forma misteriosa a própria Joquebede vai amamentar o filho. Irmãos, tudo pela fé. Deus honrando e agindo. Foi um período terrível. E eu quero chamar a atenção aqui. Eu quero abrir um parênteses nessa lição para falar isso aqui agora. Preste atenção. Mamãe e papai, estamos vivendo numa época em que o sistema está roubando os nossos filhos. Estamos vivendo numa época em que os nossos filhos estão sendo idiotizados, tomados de incredulidade. Filhos cristãos que estão cedendo a ideologias e desviando totalmente da fé, não estão sendo afogados nas ondas do rio Nilo, mas estão sendo afogados nas ondas da tecnologia. Estão sendo afogados nos equipamentos eletroeletrônicos e virtuais. E os nossos filhos estão afogados em coisas que são malignas, que são imorais, em forma de uma cor bonita, em forma de um desenho. Os nossos filhos estão sendo sepultados e muitos pais e mães estão alheios a isso, de ideologias que levam os nossos filhos a questionar a masculinidade, a feminilidade, questionar quem é Deus realmente. E nós precisamos lutar com os nossos filhos e colocá-los com fé, assim como Joquebede, uma mulher guerreira. Precisamos lutar também pelos nossos filhos. O filho dessa mulher foi Moisés. Através dele, toda uma nação foi liberta da escravidão. Através de Moisés, Deus salva Israel do Egito. E Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. O maior profeta, segundo a tradição judaica. Uma mulher que teve fé. Mãe, não desista do seu filho. Pai, acompanhe o seu filho, converse com ele, fale sobre Deus dentro de casa. Não basta levar na igreja. E ai daqueles que nem isso estão fazendo mais. Terceira mulher de fé aqui que nos é dada nesse exemplo é Raabe. Olha só, Raabe era uma mulher que vivia em Jericó, não era judia, era uma mulher pagã, era uma mulher que tinha uma vida bem moral, porque ela tinha um prostíbulo. Essa mulher tinha uma casa ali, era uma cafetina, era uma mulher, mas ao mesmo tempo essa mulher... E a Bíblia sempre que se refere a Raabe fala prostituta Raabe. Olha a graça de Deus, irmãos. Desde o início Deus salva é pela graça. Ninguém é salvo pela lei, ninguém é salvo por obras. Deus salva é pela graça. Raabe, essa mulher humanamente sem oportunidade. Mas quando ela vê os espias que estão lá em Jericó e que seriam descobertos e sacrificados por temor a Deus... Aquela mulher ouve que alguém atravessou o Mar Vermelho, ela ouve a vitória debaixo da égide do governo de Moisés e também da liderança de Josué, e ela crê no Deus dos judeus, ela acredita. Quando alguém passava ali e contava as histórias dos judeus, que naquela época a comunicação era bem difícil, mas ela acredita. E quando ela está diante daqueles 2 judeus, ela diz: eu vou proteger e guardar vocês. Mas eu quero que o Deus de vocês me proteja. Ela acreditou em Deus, mesmo tendo uma vida desregrada, mesmo não andando ali conforme os padrões morais exigidos. Essa mulher também é um desafio para nós, porque ela vem de um povo pagão e de uma vida desregrada de imoralidade, mas ela está hoje na lista das matriarcas.
Essa mulher hoje está na genealogia de Jesus. E ela venceu pela graça de Deus mediante a fé. É um exemplo para você, homem e mulher, que estão hoje atolados no pecado. Você que está hoje mergulhado no erro, na desobediência, na droga, na imoralidade, na homossexualidade, na feitiçaria, no vício, no pecado da pior maneira. A graça de Deus te alcança. Creia no Senhor e será salvo você e a sua família. Porque a casa de Raabe, quando Jericó foi destruída, permaneceu de pé. E toda a família que estava na casa dela. Vem para o Senhor. Acompanhe a fé dessa mulher. Mas o terceiro e último item da nossa lição, e aqui nós terminamos. O autor nos dá 3 características dos heróis da fé. Homem e mulher, não tem diferença. Vida espiritual, vida com Deus, não importa se é homem e mulher. Diante de Deus não tem diferença de rico, de pobre, de branco, de negro, de homem, de mulher. Não tem isso, de judeu, de gentil. É a graça que salva. Mas o autor nos dá 3 características e eu resumo aqui. A primeira é que aqueles que venceram pela fé, homens e mulheres, eles tiveram um firme fundamento. Eles estavam na rocha, eles não titubeavam, eles não estavam edificados na areia, eles tinham um fundamento, eles tinham um alicerce, eles tinham uma base firme. Pastor, que base é essa? Eu quero essa base. A fé. É a fé. É a fé em Jesus Cristo, é a fé no Evangelho, é a fé em Deus. Meus irmãos, nós somos desafiados. Aqui a gente disse 3 homens e 3 mulheres, mas a Bíblia está cheia de gente que venceu pela fé. Mas a Bíblia também tem exemplo de gente que falhou, dando lugar à incredulidade e abandonando a fé. Então seja firme, seja perseverante, não abandone a fé, não vai pela facilidade. Ainda que percamos tudo, inclusive a própria existência material e a vida humana, mas não deixemos a nossa fé. Primeira característica dos heróis da fé, firmeza, fundamento. E caminhando para o final aqui, irmãos, item 3.2, agradaram a Deus. E aqui me permitam fazer aqui uma pequena observação. Ao meu ver, agradar a Deus talvez não seja uma característica dos heróis da fé, mas é uma consequência da característica dos heróis da fé. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu estou no fundamento que é a fé, naturalmente eu vou agradar a Deus. Mas agradar a Deus, ao meu ver, não é característica. Eu agrado a Deus. Não, eu tenho uma vida de fé e por ter uma vida de fé, eu agrado a Deus. Eu poderia tomar a liberdade de colocar aqui, então, como segundo item, segunda característica, uma vida de santidade. Todas essas pessoas que venceram e que triunfaram pela fé, elas não tiveram uma fé teórica. Elas não tiveram uma fé de conhecimento mental, de livros. Mas foi uma fé prática. Foram pessoas que sacrificaram, que abriram mão do pecado, do prazer. Foram pessoas que tiveram uma vida separada com Deus. E aí eu digo santidade, porque a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, ninguém vai vencer, ninguém será herói como eles foram heróis pela fé, se não tiver uma vida de separação. Uma vida exclusiva para Deus. E como nós estamos vivendo num mundo misturado, onde luz e trevas se misturam, onde não se sabe o que é igreja e o que é mundo, onde não se sabe o que é Jerusalém e o que é Babilônia. Marca daqueles que venceram e são heróis pela fé é que eles tiveram uma vida de santidade. Então eu te desafio nesse dia, terminando esse trimestre, a aprendermos com aqueles que venceram. Ter uma vida de santidade, em nome de Jesus, com muita humildade, como alguém que luta contra a carne, os pecados do meu coração. Mas eu quero aprender com esses homens e mulheres que tiveram uma vida de renúncia e de santidade. Terceira característica, item 3.3, perseveraram até o fim. Sim, estavam na fé, no fundamento, levaram uma vida de santidade e perseveraram, tanto no fundamento como na vida de santidade.
Infelizmente, existem pessoas que vivem uma montanha russa espiritual. Hoje estão no alto, na fé, na leitura da Bíblia, na oração, de madrugada, vão para o monte e boca no pó, mas daqui a pouco não perseveram, afasta, entristece, abandona Jesus, abandona a Bíblia, abandona a igreja. Pessoa, como dizem aqui em Goiás, é o voo do pica-pau, né? Desviado, crente, reconcilia, afasta, na igreja alegra, vai para o mundo, cai, que não pode ver o pecado. Queridos, todos os heróis, todos que venceram pela fé, eles perseveraram até o final. Que nós aprendamos com essas pessoas aqui que foram tentadas, tanto quanto eu e você somos, que nós aprendamos a perseverar. Só é vencedor quem chega no final. Ainda que nós não cheguemos em primeiro lugar, não seremos os maiores, os que mais creram e nem os que mais fizeram. Mas vencedor para Deus é quem cruza a linha de chegada. Eu quero te chamar então, terminando esse trimestre aqui, não deixe o mundo, o diabo e a carne roubarem a sua fé. Não se entregue a ideologias. Não seja tão apaixonado por nada nesse mundo, por poder, por política, por dinheiro, por ganho, ao ponto de comprometer a sua fé. Nós precisamos perseverar até o fim. E eu concluo essa lição dizendo que quando nós estivermos no fundamento, quando nós tivermos uma vida de santidade e perseverarmos, nós agradaremos a Deus. E no final, nós é quem seremos bem-aventurados. Nós é quem seremos agradados, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.